Alô pessoal, tudo bem? Então, o objetivo dessa videoaula de hoje é tocar em alguns pontos nevrálgicos fundamentais do conteúdo da segunda semana. Posteriormente a gente vai fazer o mesmo para a terceira, quarta e quinta semanas, tá certo? Já aproveitando o que foi feito na aula presencial com relação à primeira semana do curso. Então, o assunto inicial aqui, da segunda semana de curso, é grandezas proporcionais e escalas, está naquela apostila. Então, vamos falar um pouquinho, dar um exemplo do que seriam as grandezas diretamente proporcionais, né? Então, imagine a seguinte situação. Você tem um carro viajando a 80 km por hora, uma velocidade constante de 80 km por hora, o que é muito difícil, né? Geralmente o carro ele varia a velocidade na medida, né, em que se viaja, 100, 80, 120, 70, 60. Mas vamos imaginar, só para a gente entender esse conceito de grandezas proporcionais, que ele está ali a 80 km por hora sempre. O ponteirinho do velocímetro não sai dos 80. Né? Então isso quer dizer que, por exemplo, em 1 hora, esse carro, nessa situação, viajaria 80 km. Né? Em 2 horas, 160 km, o dobro. Em 3 horas, 3 vezes 80, 240 km e assim por diante. Né? Em meia hora, ou 30 minutos, se em 1 hora ele faz 80, né, em meia hora, com a velocidade constante de 80 km por hora, ele faria 40 km por hora. 40 km, aliás. Em 15 minutos, ele faria 20 km. 15 minutos é metade de meia hora, né? 1/4 da hora, 1/4 de 80. Então, a gente observa que essas duas grandezas, o tempo de percurso e o tamanho do percurso, que a gente pode denotar geralmente se denota por S, que vem do inglês, space, e na literatura de física, na literatura científica a gente, né, utiliza muito o inglês. Então, o tempo e o espaço percorrido naquele tempo, naquele intervalo de tempo, nessa situação, são grandezas diretamente proporcionais, no seguinte sentido, né? Se você altera uma grandeza por um fator, se o tempo é triplicado, por exemplo, a distância percorrida também é triplicada. Se é duplicado o tempo, a distância percorrida também é duplicado. Se o tempo cai pela metade, a distância percorrida também cai pela metade. Ou seja, nós podemos expressar... Em vez de S, vamos usar aí a abreviação D de distância, para ficar mais natural um pouco para a gente. Né? A gente observa que a razão distância percorrida sobre o tempo é sempre constante igual a 80. Né? Quer dizer, a distância de 80 km foi percorrida em 1 hora, de 160 em 2 horas. Esse dividido por esse dá sempre 80. 40 dividido pela metade dá 80, etc. Né? 20 dividido, a gente tem que usar a mesma unidade aqui, 15 é 1/4 da hora. 20 dividido por 1/4 também dá 80. 240 dividido por 3 dá 80. Ou T dividido por D é o inverso. Em vez de 80 é 1 sobre 80. O fato é que a razão entre essas duas grandezas é sempre uma constante. Então, quando isso ocorre, as grandezas são chamadas de diretamente proporcionais. Né? Um exemplo, então, agora de grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos ver a seguinte situação. Ainda trabalhando com movimento, né? com um carro viajando. Vamos imaginar agora a seguinte situação. Então, aqui o que foi constante nesse exemplo anterior é a razão entre as duas grandezas. Né? Ela foi constante igual à velocidade. Agora a gente vai imaginar a seguinte situação.
Vamos imaginar que esses dois pontos são duas cidades, uma cidade A, uma cidade B, e que distam entre si, a distância entre essas duas cidades é de 360 quilômetros. Vamos imaginar essa situação hipotética, mas que vai nos ajudar a entender a noção de grandezas inversamente proporcionais. Digamos que você tem um carro partindo de A em direção a B com uma velocidade de 90 km por hora. Vamos chamar carro 1, velocidade 1. Um outro carro partindo também de A para B, digamos que ele vá com uma velocidade de 60 km por hora. Um terceiro carro, também do de A para B, vai a velocidade de 120 km por hora. Um quarto carro vai com uma velocidade V4 de 72 km por hora. A pergunta é muito simples. A pergunta é a seguinte: cada um desses carros, qual o tempo que cada um desses carros leva para fazer essa viagem de A até B? Então, aqui você não precisa ter velocidade constante de 90 km por hora, basta que seja a velocidade média do carro. Mas se for mais fácil raciocinar com uma velocidade constante de 90 km por hora, tudo bem, vamos raciocinar assim. Então, se o carro isso quer dizer que ele anda em cada hora 90 km. Para percorrer os 360 km, quanto tempo ele vai levar? Então, é muito simples. Se em cada hora ele anda 90 km, para cobrir 360 km, ele vai levar 360 dividido por 90, ele vai levar 4 horas. O segundo carro vai levar quanto tempo para percorrer esses 360 quilômetros? Para fazer essa viagem, 360. Se em cada hora ele anda 60 quilômetros, então ele vai levar 6 horas. O terceiro carro, a 120 por hora, para percorrer os 360 quilômetros, vai levar 3 horas. O quarto carro, para percorrer os 360 quilômetros, se ele anda 72 quilômetros em cada hora, ele vai levar 5 horas. Então, o que acontece aqui? As grandezas que estão envolvidas, que estão variando aqui. Uma está fixa, que é a distância de A até B, que é 360 km. As que estão variando são a velocidade e o tempo. E o que a gente observa nesse caso aqui? Quanto maior a velocidade, obviamente que a viagem vai durar menos. Menor é o tempo para se realizar essa viagem. E de que forma que isso acontece? Digamos, compara esses dois casos. Com a velocidade de 60 km por hora, ele levou 6 horas. Você duplicou a velocidade para 120, ao invés de 6 horas, ele vai levar metade do tempo, que é 3 horas. Então, se a gente olhar essas igualdades, vamos olhá-las da seguinte forma. Isola o 360 no primeiro membro de cada uma delas. Então, essa primeira igualdade, a gente pode ler que 360 é igual a 90 vezes 4. Nessa segunda igualdade, 360 é igual a 60 vezes 6. Na terceira igualdade, 360 é igual a 120 vezes 3. E na quarta igualdade, 360 é igual a 72 vezes 5. Então, quando as grandezas são... A gente diz que nesse caso, quando o produto delas é uma constante, portanto, se uma cresce, a outra decresce, para manter constante esse produto, nós dizemos que elas são inversamente proporcionais. É uma situação diferente da anterior. Na anterior, o que era constante era a razão entre as duas grandezas.
Nesse exemplo, e em outros que vocês têm aí na apostila, nesse exemplo as grandezas são inversamente proporcionais. Se uma duplica, a outra cai pela metade. No anterior, se uma duplica, a outra duplica também. Tá certo? Então pratiquem os exercícios aí para vocês fixar essas ideias que aparecem em uma série de problemas do dia a dia mesmo, né? Como está exemplificado aí no seu material. Um típico problema em que ocorre, em que a gente lida com grandezas diretamente proporcionais, um problema simples, mas ele representa toda a gama de problemas que isso daí ocorre, né? Que se trabalha com grandezas diretamente proporcionais. Imagine a seguinte situação agora. Essa é a atividade 2 aí da apostila desse assunto. Você vê aí com todos os detalhes. Mas digamos que a gente tenha o seguinte: uma televisão, ela consome mensalmente, o consumo mensal dela é de 15 kWh, que é uma medida de consumo de energia. Ela tem esse consumo se for ligada 6 horas por dia. Esse é o consumo mensal. Se ela ficar ligada 6 horas por dia, o consumo é de 15 kWh lá na conta de luz, final do mês, né? Bom, a pergunta é qual a redução de consumo dela se ela, ao invés de ficar ligada 6 horas por dia, ficar ligada 4 horas por dia. Né? Então, qual vai ser o consumo dela? Então, as grandezas envolvidas aí são tempo diário em que a televisão permanece ligada e o consumo mensal, que vem lá na conta de luz. A gente ilustra os dados desse problema da seguinte forma: ó, 6 horas por dia, o consumo mensal é de 15 kWh. Eu vou repetir as unidades aqui, mas nem precisaria. 4 horas por dia, o consumo mensal vai ser uma incógnita X que a gente vai descobrir. Que é isso que o problema quer saber. Então tem várias formas de resolver esse problema, né, com qualquer problema de matemática. Geralmente, a gente percebe que essas grandezas são diretamente proporcionais e utiliza aquilo que nós vimos anteriormente, que caracteriza duas grandezas proporcionais, que é o seguinte: consumo. Aliás, tempo diário em que a televisão está ligada está para o consumo 15, assim como o tempo diário 4 está para o consumo X. Então essas duas frações são iguais, usando a regra de 3, que vocês já estudaram aí. Isso dá 6x igual a 4 vezes 15, de onde a gente tira que x vai ser 4 vezes 15 dividido por 6, o fator 2 você arranca do quarto, 3 você arranca do 5. Nós vamos ter 2 vezes 5, 10x, vai dar 10. Conferindo, 6 vezes 10, 60, 4 vezes 15, 60. Então, x vai ser o consumo, nessa situação, vai ser de 15 kWh. Tá certo? Uma outra forma de resolver essa situação é a seguinte, que é mais comumente resolvida da seguinte maneira: se diminuiu de 6 para 4 o tempo em que a televisão funcionou por dia, como as grandezas são diretamente proporcionais, aqui vai diminuir também. E ao invés de montar essa proporção como nós fizemos, a gente poderia montar o seguinte, ó: 6 horas de consumo está para 4 horas de consumo diários, assim como o consumo no final do mês 15 estará para x. E novamente a gente cai em 6x igual a 15 e resolve e vê que x dá 10 do mesmo jeito. Tá certo?
É claro que não é apenas dessa forma que se resolve esse problema, né? A gente pode pensar também da seguinte forma. Quem nunca viu regra de 3, quem nunca viu fração, né, pode resolver esse problema também tranquilamente. Se ela, ao funcionar 6 horas por dia, no final do mês gasta 15 horas, gasta 15 kWh de energia, em 4 horas quanto que vai gastar? Então pensa o que ela vai gastar em 2 horas diárias. Se 6 horas levam a 15, 2 horas, que é 1/3 de 6, levará 1/3 de 15, que é 5. Portanto, 4 horas, que é o dobro de 2 horas, levará o dobro do consumo de 5, que é 10. Pronto, matou o problema do mesmo jeito. Tá certo? Mas a forma padrão de resolver, quando aparecem números mais complicados, que não dá para fazer de cabeça, é essa daqui. Isso aí sempre mata esse tipo de problema. Para terminar, vamos ver um exemplo parecido com esse, mas em que as grandezas são inversamente proporcionais. Tá? Então é o seguinte. É a atividade 6 aí da sua apostila. Imagine a seguinte situação. Você tem 2 bombas irrigando um pasto, um campo. 2 bombas irrigam um campo, irrigam um pasto em 30 minutos. Essas bombas são idênticas. Vamos colocar isso aqui, que é importante. 2 bombas com a mesma vazão. A mesma vazão. Vazão é o que elas jogam de água por unidade de tempo, né? Então essas 2 bombas irrigam o pasto em 30 minutos. Se você tivesse, ao invés de 2, 5 bombas daquelas, com a mesma vazão daquelas, em quanto tempo esse pasto seria irrigado, né? Então, novamente, a gente tem grandezas aí, 2 grandezas se relacionando. Quanto mais bombas, menos é o tempo gasto. Quanto mais bombas, obviamente, com a mesma vazão em cada uma delas, menos é o tempo gasto para irrigar o pasto. Certo? Então, 2 bombas irrigam o pasto em 30 minutos. 5 bombas irrigam o pasto em X minutos. Bem, como essas grandezas são inversamente proporcionais, o que acontece? Cresceu o número de bombas, vai diminuir o tempo de irrigação de tal forma que esse produto das 2 grandezas permanece constante. Então você pode pensar que 2 vezes 30 é igual a 5 vezes x. E você descobre daqui que o valor de x vai ser 2 vezes 30 dividido por 5, 30 dividido por 5 dá 6, x vai dar 12. 12 minutos. Tá? Essa é uma forma de resolver. Outra maneira de resolver, né, que recai, obviamente, aqui na mesma coisa, é fazer o seguinte esquema. Quanto maior o número de bombas, menor o tempo. Essas setas, elas indicam que as grandezas são inversamente proporcionais. Então você pode montar as frações da seguinte forma. 2 está para 5, assim como ao invés de 30 está para x, trocar, né? X está para 30. É uma forma de chegar em esse vezes esse igual a esse vezes esse, como a gente caracterizou grandezas inversamente proporcionais. Então 2 vezes 30 igual a 5 vezes x, a mesma equação, x vai dar 12. Tá certo? Então, é isso daí. Na próxima aula a gente vai falar rapidamente da noção de porcentagens. Tchau, até mais.